Oremos. Bendito Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor nos dá essa oportunidade e a liberdade para nós estarmos adorando ao Senhor neste país. Muito obrigado, Deus. Nós queremos, ó Pai, estar prestando culto ao Senhor, de adoração ao Teu nome. Queremos engrandecer ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações por meio dos hinos, dos cânticos, da mensagem, em todos os momentos, Senhor. Queremos sentir a Tua presença e queremos fazer a Tua vontade. Fale ao nosso coração, Deus. Nós Te amamos e adoramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
ser, primeiro, a diversidade, né? A diversidade, dois sinônimos que nós podemos dizer é desgraça, infelicidade, tem outros sinônimos também, mas vencendo a crise da desgraça, da infelicidade. E o que vem a ser crise? Se nós buscarmos o conceito de crise, nós entenderemos que ela é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de um evento ou acontecimento. Essas alterações elas podem ser físicas ou simbólicas. E a crise também é uma situação complicada ou de escassez. E a pergunta é, o que fazemos diante dessas crises, né? O que nós fazemos diante de uma crise? Como lidamos com ela? Nós fugimos da crise ou superamos? É possível nós sermos bem-sucedidos diante dela ou não? Então, para nós entendermos um pouquinho mais sobre crise também, a crise ela também gera uma tensão, um estresse, que, no entanto, se empregarmos de maneira certa em nossa vida, ela pode produzir em nós uma vida saudável. Então, às vezes, tem pessoas que olham lá no sentido negativo sobre a crise. Mas se nós tirarmos, por exemplo, o preparo físico, ele exige certo nível de estresse. Se aplicarmos, pois aplicamos a tensão nos músculos para tonificar e fortalecer o corpo. Então, há essa necessidade desse estresse muscular. Outro exemplo que nós podemos tirar também é uma certa quantidade de tensão que é necessária para afinar um violão. Então, quem é músico aí sabe muito bem que o violão ele precisa dessa tensão, né? Nós precisamos, para afinar um violão, um piano, uma empresa e até mesmo uma pessoa, como citamos no exemplo anterior. Mas se nós usarmos de maneira errada, ela pode causar também danos desastrosos, arrebentando a corda de um instrumento. Se você afina demais, você pode correr esse risco de quebrar a corda do instrumento e até se machucar. Ele pode levar uma pessoa a um colapso mental, distendendo um músculo e às vezes destruindo uma pessoa, uma empresa ou uma família. Então a crise, ela tem, tanto ela pode, o estresse, né, gerado pela crise, ela pode ter muitas fontes, sejam internas ou externas, agindo dentro de nós ou fora de nós. Na mensagem de hoje, nós aprenderemos como o apóstolo Paulo venceu a crise da adversidade enquanto viajava para Roma num navio prisão. Então nós vamos ver, através da experiência de Paulo, como ele venceu a crise da adversidade. Eu quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia em Atos, capítulo 27. Novo Testamento, após os 4 evangelhos, nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João. Após o evangelho de João, Atos, capítulo 27, antes de Romanos. Atos, capítulo 27, nós estaremos lendo no início do versículo 1 ao versículo 12. Atos, capítulo 27, versículo 1 ao 12. Diz assim: Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que esses suprissem suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo de Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Cilícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar.
navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cínido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laséia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Essa carta, esse livro de Atos, Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas. É Lucas que está narrando, porque Lucas está junto com Paulo ali nessa embarcação. E ali também nós temos Aristarco, que é um outro irmão em Cristo também, de Tessalônica, que nos acompanha. Mas Paulo, na verdade, ele já estava preso há 2 anos. Paulo, ele havia sido preso por causa dos judeus que estavam com muito ódio, muita raiva dele, por anunciar o caminho, por falar de Jesus Cristo. E para os judeus, a mensagem da cruz, dizer que o Messias, o Salvador do mundo, não, para os judeus, o Salvador de Israel, morreu numa cruz, isso era humilhante para eles, era vergonhoso. Então os judeus, os líderes religiosos, tinham um grande ódio de Paulo. E ali, quando ele foi para Jerusalém levar os donativos, o alimento, os recursos para aqueles irmãos judeus que eram pobres, eles ali armaram uma cilada para Paulo e acabaram fazendo com que Paulo fosse julgado. E eles queriam até, na verdade, matar Paulo já. Mas por Paulo ser também um cidadão romano, e ali ele estava também com as autoridades romanas, então eles não deixaram que Paulo fosse morto, e Paulo apelou para ser julgado por César, o imperador de Roma. E Paulo e os outros prisioneiros, eles estavam sendo levados para Roma. Eles teriam que fazer 3 viagens para chegar até lá, até Roma. E quando foram pegar a segunda embarcação, nós vemos que ali na segunda embarcação haviam 276 pessoas, mais os tripulantes, e Paulo, com o discernimento de Deus, ele disse ao centurião, a esse centurião chamado Júlio, da corte imperial, ele disse a todos da tripulação que o navio ele estaria em perigo se deixasse o porto. Então Paulo ali, ele tinha o discernimento do Senhor, ele tinha aquele momento em que o Senhor estava o alertando e o preparando para que falasse isso para aqueles homens. Mas o centurião, Júlio, preferiu dar ouvidos aos conselhos do piloto e o dono do navio. Entre ouvir um prisioneiro e ouvir uma pessoa que entende do mar, o piloto e o dono do navio, a quem você ouviria? Um prisioneiro ou uma pessoa habilidosa, experiente? É claro que eu creio que todos nós daríamos ouvidos àquele que tem experiência, habilidade, isso não é errado. Mas quem era Paulo? Paulo não era simplesmente um prisioneiro, Paulo era o servo do Senhor. E quem o conhecia muito bem era esse centurião Júlio. Talvez os outros não o conhecessem, mas quem estava com a responsabilidade de cuidar de Paulo ali, e levar Paulo em segurança até o imperador César, era esse centurião Júlio. Então, muitas vezes, nós temos também, assim, às vezes, aquela insensibilidade, quando estamos passando por uma situação de crise, a não darmos ouvidos a Deus. E às vezes, ao ouvirmos aqueles que são mais habilidosos, mais experientes, e a não querer ouvir o que Deus tem para nos alertar, nos falar. Em Provérbios capítulo 16, do 1 ao 3, não precisam abrir,
mas a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos adverte, nos fala da importância de nós, todos os nossos planos, nós consagrarmos ao Senhor. O homem pode fazer seus planos, mas quem dá a resposta final é Deus. Se você quer que os seus planos sejam bem-sucedidos, peça a orientação de Deus. A palavra de Deus, ela também diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, orações, súplicas e ações de graças, e o Deus de paz, que transcende todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Talvez para Júlio isso fosse muito desconhecido, porque Júlio não era um cristão, o centurião Júlio não era um cristão. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos colocar a nossa segurança no Senhor. Nós temos um rei, agora não vou me lembrar do nome, mas eu me lembrei dele, que ele ficou doente e ele teve uma enfermidade, e o texto fala que ao invés dele buscar o Senhor, orar ao Senhor, pedir ao Senhor ajuda, socorro do Senhor sobre a sua enfermidade, ele procurou um médico. Então, não é errado procurar um médico, mas antes, procure ao Senhor. Não é errado, no momento de crise, você procurar uma pessoa entendida na área, talvez um psicólogo, um psicanalista, ou qualquer outra pessoa. Mas antes de tudo, Deus, Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso Senhor. Ele entende muito melhor da nossa alma, do psique, do que qualquer psicólogo, terapeuta. O Senhor, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe como nós somos. Então, antes de nós buscarmos qualquer pessoa, buscar a força de um homem, vamos buscar a orientação do Senhor para a nossa vida. Não deixe de buscar uma pessoa especialista para aquele problema que você está passando. Mas antes disso, ore ao Senhor, peça a direção do Senhor. Senhor, prepara a pessoa certa para mim, meu Pai. Eu estou passando por uma situação na justiça muito complicada e eu preciso da tua ajuda, Senhor. Quando nós colocamos Deus à nossa frente, aí as coisas vão bem. A princípio, parecia correr tudo bem. Nós vamos ver agora no versículo 13 ao 20, que diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam, por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos barcos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda esperança de salvamento. Então, a princípio parecia correr tudo bem com eles. Eles não deram ouvidos para Paulo, o vento estava tranquilo, calmo, mas quando veio a tempestade, toda a habilidade que tinham do mar fora água abaixo. Como Paulo havia previsto, perderam a carga de trigo, e por fim, vendo que não podiam fazer mais nada, perderam toda a esperança. Quando o homem ele perde o controle da situação, só lhe resta angústia e desespero. Por isso que nós precisamos colocar Deus sempre à nossa frente. Em Tiago fala que se você for fazer planos, antes de fazer os seus planos, peça a Deus a orientação. Não diga, iremos a tal cidade, ganharemos muito, faremos isso ou aquilo. Aí a palavra de Deus, Tiago mesmo diz assim: e aí? Será que você sabe o dia de amanhã? O dia de amanhã pertence a Deus. Ao invés de você dizer, faremos isso ou aquilo, que é um pensamento maligno, você deve dizer, se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Então nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos nada. Paulo, ele não se desesperou. Claro que a situação ali era muito complicada.
depois tiver uma oportunidade para estar lendo os capítulos anteriores, você vai ver lá em Atos, capítulo 23, versículo 11, que há 2 anos, quando Paulo ainda estava preso, o Senhor Jesus lhe apareceu e garantiu que Paulo estaria em Roma, testemunhando dele. Então Paulo tinha essa convicção: eu vou para Roma, e eu sei que eu não vou morrer, eu sei que o Senhor está me guardando. E Paulo só quis orientar eles, advertir eles. E nessa advertência eu lembro que uma vez a minha esposa, uma amiga dela, chegou para ela e falou assim: André, eu estou gostando de um rapaz, eu estou gostando de tal rapaz, e ele me pediu em casamento. E aí, o que você acha? André conhecia bem aquele rapaz, não era um rapaz cristão, um cristão convertido ao Senhor Jesus. E a André deu o conselho dela, ela falou assim: olha, é julgo desigual. A palavra de Deus diz que não dá para 2 pessoas caminharem juntos no mesmo caminho. Um vai pensar diferente do outro. Mas essa amiga só ouviu o conselho, não deu ouvidos e acabou se casando com esse rapaz. Passado um certo tempo, as duas foram morar uma próxima da outra ali. Ela foi morar próximo da Andréia. E um dia a Andréia estava vendo ela lá gritando, pedindo socorro, passando mal. E o rapaz, tão violento, chegou até a jogar um velocípede lá no 2º andar, em cima do carro do pai dessa menina. Que o pai foi tentar socorrer a filha. E aí essa menina tinha se separado do marido e ela voltou a pedir o conselho para a Andréia. Na época a Andréia ainda era solteira. E ela pediu o conselho para a Andréia. A Andréia falou assim: olha, puxa, no tempo que eu era solteira, eu podia te dar um conselho, né? Uma experiência de solteiro. Agora, numa situação assim de casado, eu vou perguntar para o meu pastor. E na época a Andréia já estava noiva de mim e ela veio se aconselhar com o pastor Walter. E ali o pastor Walter falou para ela assim: olha, primeiro você faz ela se lembrar daquele conselho que você deu. E que na verdade não foi de você, foi Deus que havia orientado ela. Deus estava querendo dar um livramento para ela e ela não deu ouvidos para Deus. E depois fala para ela assim: olha, agora é casar e viver até a morte. A separação não deve partir de você, deve partir dele, que não é um cristão, mas de você não. Fale isso para ela. E ela aconselhou e os dois voltaram ao relacionamento, só que passado muito tempo acabaram se separando de novo. Então nós não devemos olhar para as circunstâncias, nós devemos confiar em Deus, ser obedientes à palavra de Deus, confiar nas promessas. Foi isso que Paulo fez. Então nós podemos tirar aqui também uma lição, né? Nós vamos ver agora do versículo 24 ao 26, que diz assim: do 21 ao 26. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se e lhes disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creem em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, em segundo lugar, aqui nós vemos que Paulo encoraja aqueles homens a confiar também em Deus. Que lição nós podemos tirar aqui? Onde estamos ancorando a nossa fé, né? A âncora, aquela que é colocada ali onde está o navio e para segurar o navio. Aonde nós estamos ancorando a nossa fé? Onde nós estamos firmando a nossa fé? Em nossa própria força e habilidade ou em Deus? Se queremos ter vitória sobre as tribulações da vida, nós devemos ancorar a nossa fé somente em Deus. Nós continuaremos lendo do versículo 27 ao 30. Versículo 27 ao 30. Capítulo 27 de Atos, versículo 27 ao 30. Na 14ª
14ª noite. Ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos à terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Na 14ª noite, nós vemos que os marinheiros, por temerem ser julgados contra as pedras, tentaram fugir do navio, sem que as 276 pessoas, mais os prisioneiros e o centurião percebessem, baixando o barco salva-vidas a pretexto de lançarem âncora da proa. Interessante, né? Como é o ser humano. Depois da queda do pecado, o ser humano ele sempre transfere a responsabilidade para outros. Ele não quer assumir a sua responsabilidade. Adão, podemos ver que ali, ao pecarem Adão e Eva, ele não quis assumir a responsabilidade. Deus falou diretamente com ele. Por quê? Porque ele era o cabeça. Ele era o líder do seu lar, da sua família ali, da sua esposa. E era ele o responsável. Por isso que Deus cobrou do homem. Por que nós estamos falando aqui do curso para os homens? Porque nós temos visto muitos homens que não estão se preocupando em forjar o seu caráter ao caráter de Cristo. E nós queremos desafiar a igreja. É vergonhoso, uma igreja de 1.400 membros, nós sabe quantos homens nós temos batizados, de 11 a 90 anos. Nós temos 600 homens. Os irmãos sabem quantos homens participam do curso dos homens? Somente 1%. Se tiver 14 homens da nossa igreja participando do curso dos homens, é muito. Eu acredito sim que hoje nós vivemos tempos difíceis, onde muitos homens trabalham à noite, outros chegam tarde em casa, tem pouco tempo. Mas eu digo para vocês, muitos homens que estão passando por problemas, por crises no casamento, por problemas com a família, com problemas de vícios, de pecados aí, muitos desses homens, eles não estão investindo, não estão ancorando a sua fé em Jesus Cristo. E Deus está chamando hoje a responsabilidade de todos os homens da IBBC. Até onde vocês querem ir com esse navio? Navio da finança, da sua família. Até onde você quer ir? Até onde você quer chegar? Se você está passando por tempestades, por crises no casamento, nas finanças, em qualquer outra área da sua vida, Deus ele está te chamando a ancorar a sua fé em Cristo Jesus. E Deus não está, por um acaso, colocando esses cursos aqui na igreja. E Deus está dando a última chance, é o último ato de Deus. É a última chance. Talvez esse ano seja o último ano dos cursos aqui na igreja. Sabe o que significa isso? Que Deus deu muita oportunidade para a gente. E muitas vezes nós estamos tornando em vão a graça de Deus. Nós estamos deixando de ser abençoados por Deus. Nossa vida, nossa família, nossos filhos. Nós vimos aqui no testemunho das mulheres, do curso das mulheres. Foi um curso onde tinha 250 mulheres. A maioria era de outras igrejas. E elas falaram que foram ricamente abençoadas. Teve uma mulher que foi desafiada. Ela pensou que era a Carmen que ia dar o curso na igreja dela. E ela levantou a mão. Eu aceito sim, eu quero curso na minha igreja também. Aí a Carmen desafiou e falou que era para ela dar o curso. Ela falou, mas eu não tenho capacidade, não tenho habilidade. E a Carmen mostrou para ela que ela tinha sim. E essa mulher começou a dar o curso. No primeiro curso que ela deu na igreja dela, 70 mulheres ali participaram do curso. E essa mulher, ela chegou a dar o testemunho que naquele ano em que ela estava ali, ela dando testemunho,
A agenda dela, que era de 2019 agora, já estava lotada. Ela tinha vários lugares para dar o curso, várias igrejas. Nós somos agentes de Deus. Deus, Ele quer usar mais a IBBC. A IBBC é uma igreja muito abençoadora. Ela abençoa muitas vidas têm sido abençoadas. Os discipulados aqui, nós temos um discipulado excelente, que fortalece realmente nossa fé, porque é pautada nas doutrinas da palavra de Deus. Mas nós não estamos sabendo usar. E às vezes Deus permite um tempo tirar de nós essa bênção que Ele está nos dando, para nós vermos e cairmos na real. Puxa, quanto tempo eu perdi, olha só, eu podia ter feito, eu podia ter buscado, e eu perdi a oportunidade. Não perca a oportunidade. Essa semana mesmo, por mais que o curso já esteja no meio, esteja já em alguma parte, na verdade está no início, mas por mais que esteja, se inscreva. Você, sua família, sua esposa, seus filhos, traga seu filho. No curso que eu estou dando lá para os homens, 2 pais trouxeram seus meninos lá, pequenininho, um menino de 6 e o outro lá de 7 anos lá, trouxeram os meninos. Teve um irmão que foi impactado, ele estava afastado dos caminhos do Senhor, e passando por um momento de crise. No nosso curso que nós estamos dando, vencedores nunca desistem, vencedores nunca falham, porém nunca desistem. No curso que nós demos ali, ele foi impactado, e ele foi encorajado pelo Senhor. É isso que nós queremos fazer. Nós queremos abençoar a vida dos irmãos. E queremos que os irmãos também abençoem a vida de outros. Então Deus está chamando a IBBC. Deus está mostrando para a IBBC que nós podemos fazer muito mais para o Senhor. Olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos querem trabalhar na seara. Para nós terminarmos, concluirmos, versículo 31 ao 44. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 266 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos, para impedir que alguns deles fugissem jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Outros teriam que salvar-se em tábuas e em pedaços do navio, e dessa forma todos chegaram salvos à terra. Então nós vemos aqui que Paulo, porém, não deixou-se abalar, e ele nem fugiu da responsabilidade diante do que estava acontecendo. Apesar de ser um prisioneiro, o apóstolo Paulo literalmente assumiu o comando da embarcação, tomou decisões e deu ordens que fizeram a diferença entre a vida e a morte dos homens a bordo.
A segunda lição que nós podemos tirar, assim como os marinheiros fugiram das suas responsabilidades, querendo abandonar o navio, todos nós também fizemos como eles, abandonando a Deus e nos desviando pelo caminho. A palavra de Deus diz em Romanos 3, 10 ao 12, como está escrito: não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A crise geralmente é o motivo por trás de nossa vontade de desistir. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil na sua vida e você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Isso é natural, porque nós nos desviamos de Deus, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E você, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus ainda, você ainda continua morto espiritualmente, separado de Deus. E como que você pode vencer essa crise, esse momento que você está passando? É você assumir a sua responsabilidade, dizer para Deus: Deus, eu sou um pecador, eu estou afastado do Senhor e eu reconheço que pequei e eu quero te pedir perdão. Eu creio que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Se você entregar a sua vida hoje ao Senhor Jesus e confiar a Ele toda a sua vida, tudo que você tem a Ele, pode ter certeza que aí Ele vai tomar o comando da sua vida. E você vai ver como é maravilhoso estar seguro nas mãos de um Deus que pode nos ajudar. Ele não tira a gente da crise, mas Ele nos dá soluções para enfrentarmos as crises. Não sermos covardes, não fugirmos, não nos afrouxarmos, mas enfrentarmos os problemas com a força que Cristo nos dá. Para nós concluirmos, portanto, o segredo de Paulo vencer a crise da adversidade foi porque sempre ancorou a sua fé em Cristo e nunca deixou de confiar em suas promessas. Quando reconhecemos que somente as nossas forças e habilidades de nada servem para lutar contra as tempestades da vida, e vemos que o navio das finanças, do casamento, da empresa e da família estão afundando, e clamamos a Deus, o soberano, que tem domínio sobre a natureza, então nós podemos descansar nele. Você está disposto a ancorar hoje mesmo, como fez o apóstolo Paulo, a sua alma na fé em Cristo Jesus? Você está disposto essa semana a trazer a sua família? Você, homem, quero desafiar primeiramente os homens. Você, homem, está disposto a trazer toda a sua família essa semana, começando já na segunda-feira, já com o pastor Jean dando curso dos homens, mãos limpas, coração puro. Se você tem problemas com vícios, com pornografia, qualquer outro tipo de vício, ou você mesmo não esteja com esse problema, mas você tem conhecidos, pessoas que precisam ajudar nessa área, nós temos o pastor Jean que está dando curso na segunda-feira. Na terça-feira, homem forte, com o irmão Pedro Rezende de manhã. Na terça-feira à noite, pais que não sabem controlar, cuidar dos seus filhos, estão passando por muitos problemas com os filhos. Nós temos o irmão Francis Nunes. E na quinta-feira nós temos ali os homens ali, que nós estamos participando do curso. Vencedores nunca desistem. Você está disposto a trabalhar isso na sua família? Venha, participe. E você, mulher, que ainda não tem o seu marido aqui, firme com Deus, participando, tome a frente. Vá, traga a sua família para a igreja, ajude ele. Se ele ainda não está firme com Cristo, você deve ser um instrumento de Deus. Ajude a ele. Você pode estar vindo nesse curso, trazendo suas filhas também para estar participando junto com você. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas. E nesse momento, eu quero convidar o pastor Walter. Ele tem um recadinho para os visitantes e ele estará orando também pelas necessidades, pelos pedidos. Coloque sua vida diante do Senhor. O recadinho é o seguinte: você que nos visita, nós temos na caixinha do banco uma fichinha de visitante. Você não é obrigado a preencher. Nós gostaríamos que você preenchesse essa fichinha, porque aí nós, o mínimo que a igreja vai fazer por você é orar. Mas pode estar junto, somando, te ajudando. E na saída você pode deixar na caixinha, mas se você levar a fichinha lá atrás, você que ainda não recebeu um presentinho da igreja, ao entregar a fichinha, você vai receber uma lembrancinha da igreja.
E o irmão que trouxe alguém convidou, às vezes o visitante fica meio assim, constrangido, vai junto com ele, leva a fichinha, ajude a preencher. Não é compromisso com a igreja, pode ficar sossegado, não é dar R$1.000 que você vai ganhar 10.000, nada disso, certo? Então, a fichinha é para Deus te abençoar mais ali. E a lição você leva junto, que está anexa. E preencha essa lição na sua casa, dentro da sua Bíblia. Mas tem um detalhe muito importante: preencher essa lição colocando para você. Então, por exemplo, Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão para a minha vida. Jesus é a água da vida. Jesus é a água para a minha vida. Sempre para mim, eu. Você vai ver que você vai sentir Deus e Jesus bem pertinho de você. Vai ser um momento espiritual muito importante. Agora nós vamos orar por pedidos e necessidades, agradecimentos. Convido a igreja a ficar em pé. Coloque diante de Deus aquilo que você tem no seu coração, para que Deus também ouça o seu pedido através dos seus pensamentos e da oração da igreja. Cada um que fala amém está dizendo: é isso que também eu peço, é isso que também eu agradeço, Deus poderoso, presente, Deus vivo, o Senhor está nos vendo, assistindo. Eu sei que é impossível sairmos daqui sem recebermos um agradozinho do Senhor, nem que seja através de uma pessoa, de algo material, espiritual, social, mas o Senhor sempre dá um agradozinho, como se fossem as crianças diante de alguém que as ama. E eu te agradeço esse momento especial aqui na tua casa. Abençoe os visitantes, cada um receba do Senhor uma bênção especial. Abençoe os aniversariantes e abençoe também os aniversariantes de casamento, para que eles se fortaleçam mais ainda. Aqueles que têm uma necessidade de enfermidade, que o Senhor manifeste a tua graça, usando médico, remédio, hospital, cirurgias, mas o Senhor simplesmente pode dizer: seja curado, e acabou, e pronto, a pessoa está salva. Nós queremos em tudo isso: um emprego, que os dias vão piorar, mas o pão de cada dia, o livramento, uma solução familiar, social, psicológica. O Senhor é o nosso refúgio, fortalece o socorro bem presente na nossa. Por isso eu oro pela tua igreja, por aqueles que te buscaram hoje. E aqueles que te agradecem, ó Deus, o pão de cada dia, a salvação, o perdão dos pecados que podem estar sendo perdoados hoje ou já foram, ou serão ainda, mas que venha pelo poder do sangue de Jesus. Também nesta hora te agradecemos, ó Deus, as curas, os remédios, os pagamentos, os livramentos, as bênçãos nas decisões que precisavam ser tomadas. E se tiver ainda alguma decisão, o que eu faço? Que o Senhor mostre, como mostrou para Paulo e aqueles náufragos. Nesta hora o Senhor nos abençoe com coisas que estão no coração, necessidades. E receba o agradecimento de cada um e o louvor da tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por
Santo, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é o nosso porto seguro. E assim, ó Deus, nós entregamos as nossas vidas nesse momento no altar do Senhor. E pedimos que o Senhor nos despeça nessa manhã, ó Deus, com as tuas bênçãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do teu Santo Espírito esteja com a tua igreja, ó Deus Santo, nesse dia, aqui na Igreja Batista em Brás Cubas, desde agora e para todos sempre. Amém. Bom domingo a todos, um bom almoço e nos veremos nos cultos 17h30 e 19h30 horas.